Olá, meus amados. Estava aqui meditando na palavra de Deus e achei algo aqui interessante. Lá no Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16, diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. E lá no 1 de João, capítulo 2, no versículo 15, diz assim, ó: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Interessante, né? No Evangelho de João, capítulo 3, a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Em 1 de João, capítulo 2, versículo 15, a Bíblia diz: Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Aí eu faço uma pergunta: a Bíblia cai em contradição? Não. Nunca caiu, nunca vai cair. O que a Bíblia está referindo aqui no Evangelho de João? Que Deus amou as pessoas. Deus amou os seus filhos. É isso que a palavra de Deus está referindo aqui no Evangelho de João, capítulo 3. Eu estou passando aqui para dizer ao senhor, à senhora, o prazer, Deus tem o prazer de te salvar. Deus tem prazer em salvar a todas as pessoas. Deus tem prazer em salvar o senhor, a senhora. Deus tem prazer de nos salvarmos. Vamos aqui meditar um pouco nessa palavra do Evangelho de João, capítulo 3, no versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, qual o propósito de Deus? Por que Jesus veio ao mundo? Por que Jesus abriu mão de ser Deus para vir ao mundo? Jesus veio com o propósito de nos salvarmos, de salvar o Senhor, de salvar a senhora. Então, como pastor, o que eu faço? O que eu preciso fazer para alcançar a salvação? Vamos então, por gentileza, lá em Atos capítulo 16, por gentileza, Atos capítulo 16, nós vamos aqui pegar o versículo 30. Lá fala sobre o carcereiro. Diz assim, ó: E tirando-os para fora, disse: Senhores, o que é necessário para que o senhor, a senhora seja salvo? Presta atenção. E eles disseram: Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Então, o que eu preciso fazer? A primeira coisa é reconhecer Jesus como nosso Salvador. Reconhecer Jesus, que ele morreu na cruz por você. Toda pessoa que quer ser salva, ela precisa reconhecer que Jesus morreu pelos nossos pecados, que Jesus morreu por você. Jesus morreu para levar a sua doença, para levar a sua enfermidade, para levar todo o mal. Então, o prazer de Deus é salvar. O prazer de Deus é te libertar. O prazer de Deus é te curar, é te transformar. A palavra de Deus, ela veio para nos salvar. A palavra salvação, ela significa salvar, libertar, transformar, redimir, né? Conservar. Esse é o significado da palavra salvação. Curar, né? Transformar, abençoar. Então Deus, ele veio com esse propósito de salvar, de libertar, de te abençoar, de te curar. Então a primeira coisa que eu preciso colocar em prática para ser salvo é o quê? É crer que Jesus morreu por mim. Eu preciso crer que Jesus veio a este mundo,
Ele morreu naquela cruz para nos salvar. Essa é a primeira coisa. E a segunda coisa, pastor Jânio, está lá em Romanos. Abre lá a sua Bíblia, por gentileza. Romanos capítulo 10, lá no versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, em teu coração creres que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Qual é a segunda coisa? Confessar Jesus. Eu preciso confessar que Jesus é o meu Salvador. Essa é a segunda coisa. Está lá em Atos capítulo 3. Abre a sua Bíblia, eu vou abrir aqui a minha. Atos capítulo 3. Aqui nós encontramos a terceira coisa que precisamos colocarmos em prática para alcançar a nossa salvação. Atos capítulo 3, lá no versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos para que sejam apagados os vossos pecados e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Então, para alcançar a minha salvação, a terceira coisa, me arrepender. Me arrepender dos meus erros. Me arrepender dos meus pecados, de todas as práticas erradas. O que é pecado? É quando nós transgredimos a palavra de Deus, nós estamos em pecado. Por exemplo, deixar de viver pela fé é pecado. Então, pecado é o quê? Quando nós transgredimos a palavra de Deus, quando nós fazemos algo que vai contra a palavra de Deus. Então, isso é pecado. E a quarta coisa é convertê-los. Precisamos converter. Converter significa mudança de direção. Eu preciso mudar minha direção, mudar os meus atos, as minhas atitudes. Isso se chama convenção. E agora vamos aprender então o quinto passo. Está lá em Marcos capítulo 16. Abre lá sua Bíblia, Marcos capítulo 16, no versículo 16. Vamos no 15, diz assim, ó, e disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Então, qual é o quinto passo? O batismo. O batismo nas águas. O batismo nas águas é o sepultamento da nossa velha criatura. O batismo sempre orienta as pessoas, eu falo, que as pessoas estão fazendo uma nova aliança, fazendo uma aliança com Deus. Ali nós fazemos uma aliança onde prometemos que a partir do batismo nós vamos vivermos em novidade de vida. Então esse é o quinto. Marcos capítulo 13, nós vamos pegar aqui o versículo 13. E sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo. Então, qual que é o outro que nós temos que colocarmos em prática? É perseverar até o fim. A partir do momento que você confessa Jesus como seu Senhor e Salvador, a partir do momento que você aceita Ele como seu Senhor, você reconhece os seus erros, você se arrepende, você se converte, você passa a viver novidade de vida, você se batiza nas águas, então vem as lutas, vem os problemas na nossa vida. Mas aí o que faz a diferença? Eu perseverar até o fim. Eu continuar firme na palavra, praticando a palavra de Deus, sendo obediente àquilo que Deus me orientou na sua palavra. Quando Jesus veio ao mundo, ele cumpriu com o seu chamado. Ele obedeceu a palavra, ele praticou a palavra. Ele foi até o fim e alcançou a sua vitória. E é isso que Deus quer para nós, que nós alcançamos a nossa vitória. Para alcançarmos a nossa vitória, eu tenho que
até o fim. E até o fim. Eu quero aqui concluir essa mensagem a todos. Lá, por gentileza, abre a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, por gentileza. Deixa eu abrir aqui a minha. Lá no capítulo 2, tem algo aqui que eu quero chamar a tua atenção. Como eu falei no início da nossa mensagem, o prazer de Deus é o que? É salvar. O prazer de Deus é salvar. O prazer de Deus é salvar todos. Talvez você está aí do outro lado, você disse, pastor, eu não acredito que Deus ele tem prazer de salvar todas as pessoas. O prazer de Deus é salvar todas as pessoas. Não importa o seu credo religioso, não importa. Deus ele quer que você tome uma atitude. A decisão quem tem que tomar é o Senhor, é a senhora. Eu não posso tomar essa decisão por você. Ninguém pode tomar essa decisão por você, é só você. Agora mesmo, onde você está aí agora, você pode tomar essa decisão. Eu reconheço Jesus como meu Senhor, aceito Ele, e aí então você começa a viver uma vida nova com Deus. Mas eu quero chamar a atenção para todos aqui que está acompanhando aqui nessa mensagem, lá em 1 de Timóteo, capítulo 2, algo interessante que Deus aqui, ele vai provar para você que eu estou falando, que o prazer de Deus é salvar todas as pessoas. Mas o que eu preciso fazer? Você que é salvo, você que já foi salvo, o que você precisa fazer para que a salvação chegue a todos? Olha só, presta atenção. Admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada, e em toda piedade e honestidade, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então, o meu papel como cristão, para que nós possamos contribuirmos para que as pessoas sejam salvas, é através da oração. Você precisa orar, clamar, interceder por todas as autoridades que estão em eminência. O nosso papel é orarmos, clamarmos para que o poder de Deus entre em ação, para que essas pessoas se convençam dos seus erros e sejam salvas. Esse é o propósito de Deus, salvar a todas as pessoas. Essa é a mensagem que Deus colocou no meu coração para compartilhar com todos. Eu quero chamar a sua atenção agora, vamos unir a nossa fé e orarmos para que o poder de Deus entre em ação e venha nos abençoarmos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu amado Pai, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu uno a minha fé com a fé de todas as pessoas que nesse momento estão orando, clamando, intercedendo. Meu Deus, que precisa de socorro, precisa de ajuda. Visita esta pessoa agora, Pai. Não te detenhas, meu Deus, em operar. Não te detenhas, meu Deus, em fazer a tua obra. Não te detenhas agora, Deus, em manifestar a tua glória. Age, meu Deus, agora com a tua misericórdia. Age, meu Deus, com o teu poder na vida desta pessoa. Entra, Deus, nessa causa agora. Pai, no nome de Jesus Cristo, eu digo mal sai agora. Eu digo doença sai. Miséria, desemprego, dívida, opressão, angústia, tristeza, pânico do medo, sai agora. A ordem já foi dada. Sai da vida dessa pessoa, sai da vida deste homem, sai desta casa. Meu Deus, eu me levanto contra o espírito do vício. Meu Deus, eu me levanto contra esse mal. Eu me levanto contra o desemprego. Eu me levanto contra essa enfermidade crônica. Eu me levanto agora, Deus, contra este mal. Eu digo mal, sai agora, em nome de Jesus. Oh Deus, eu declaro essa pessoa liberta. Eu declaro, meu Deus, essa pessoa curada, abençoada, para a glória e honra do teu santo nome. Eu os abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Toma posse
da sua bênção, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo.